Olá pessoal, estamos passando por aqui hoje para falar sobre as estratégias de leitura, né? Como é que funciona o ato de ler, como é que a gente deve fazer para que a nossa leitura seja mais eficiente, a nossa compreensão do texto seja mais completa, vamos dizer assim, né? Então, tem alguns detalhes que é preciso se observar na hora que você vai ler um texto, para poder você ter uma compreensão mais rápida e mais eficaz. A primeira estratégia que nós devemos usar na hora da leitura é a antecipação. A antecipação, ela vai dizer respeito a imagens que o texto possa apresentar, um título que venha dar uma dica sobre qual será o assunto, qual será o teor do assunto daquele texto, qualquer detalhe superficial que venha nos ajudar, a estrutura do texto, né? Se for uma estrutura de poema, se for uma estrutura de narrativa, se tiver data, uma data atual, né? Que pode dar uma pista que seja uma notícia, né? O nome de um determinado jornal, a que ela esteja vinculada. Então, tudo que você puder usar, visualizar antes da leitura, para já ir juntando o seu conhecimento de mundo e acessando, né, na sua mente tudo que vem ali ajudar a ter uma compreensão mais rápida daquele texto, é chamado de estratégia de antecipação. E às vezes a gente faz até de forma inconsciente, né? A gente faz e nem percebe que está fazendo. Então, assim, a antecipação ela funciona com alguns textos e com outros textos não. A gente tem que ter um cuidado, porque existem textos que têm uma linguagem mais formal e que vão sim dar essa permissão de você usar essa antecipação e ela funcionar, como é o caso de uma notícia, como é o caso de um texto periódico, de uma revista que já tem um título conhecido e aí o nome dessa revista já dá uma pista para que tipo de assunto vai se tratar nesse texto, qual é o teor desse texto. E existem textos que vão ter uma possibilidade de liberdade maior do uso da linguagem. O autor vai poder usar ironia, ele vai poder brincar com as palavras, então esse texto você vai ter que ser mais capcioso, vai ter que ter mais cuidado na hora de usar a antecipação para que você não acabe confundindo ao invés de esclarecendo aquilo que vai estar sendo lido depois no texto, né? A estratégia de antecipação, ela está aliada a outra estratégia que vem, vamos dizer assim, na sequência, quase que imediatamente, que é a estratégia de inferência. Quando você vê, por exemplo, uma imagem, quando você vê uma data, o nome de um jornal, o nome de uma revista, aquele texto está vinculado a uma revista que você conhece. Então, você começa a fazer inferências, a pensar sobre, a relacionar aquele texto a uma determinada situação. Alguma palavra, alguma pista, através das palavras escritas no texto, né? Você já começa a juntar na sua mente um conhecimento de mundo, ou aquela palavra já lhe dá um gatilho para uma situação, para um contexto histórico, para um determinado momento que você já ouviu falar, que você tem conhecimento, então já lhe ajuda a pensar sobre o texto e lhe ajuda a interpretar melhor o que o texto está querendo dizer, né? Então, você reconhece o gênero, você vê o nome do autor, você conhece aquele autor, sabe que tipo de texto ele escreve, está acostumado a ver textos dele em determinado lugar, né? Você vê as imagens, então a inferência e a antecipação, elas trabalham junto, né? A antecipação, você é aquela visão inicial que você tem do texto. E a inferência, quando você começa a leitura de alguns detalhes do texto, como o nome do autor, o primeiro parágrafo, as palavras que estão ali no início do texto, elas já podem lhe dar um gatilho para que você use o seu conhecimento de mundo e aí venha conseguir interpretar melhor esse texto. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma tirinha, né,
uma tirinha que você vai ver vários vírus se juntando, né, formando como se fosse uma espécie de pessoa, e no terceiro quadrinho, um deles vai dizer, só falta o casaco, e aí eles vestem o casaco, que vai estar se disfarçando, tipo, como se fosse uma pessoa, e o vírus que diz só falta o casaco vai dizer, pode sair, pessoal, tá tudo bem. E aí, se você hoje está vivendo numa situação de isolamento social dentro de casa e você vê uma tirinha dessa, você vai associar, você vai compreender com facilidade o que é que essa tirinha está dizendo. Mas daqui a 5 anos, a 10 anos, se um professor for usar essa tirinha e se o aluno não tiver conhecimento do que aconteceu em 2020, da realidade que foi vivida, dessa questão do vírus, dessa questão do isolamento social, ele não vai ter essa facilidade que você está tendo agora para interpretar esse texto, essa tirinha. Por quê? Porque você está no contexto, você tem acesso, você tem conhecimento ao contexto. Então, quando você olha para a imagem, que você vê a imagem, que você remete à imagem do vírus, porque você já viu em outros telejornais, em outros lugares, essa imagem associada ao vírus, você já começa a antecipar sobre o que é que se trata esse texto, você começa a antecipar. E quando você começa a ler, quando você começa a ver o diálogo, você começa a fazer inferências sobre o significado, sobre a intenção do autor, e aí você interpreta que o autor estava querendo dizer, vamos dizer aqui com minhas palavras, que o vírus está... muitas pessoas estão se enganando, achando que o vírus não tem efeito ou que ele não tem valor, e aí voltam à vida normal antes do que deveriam voltar, né? Agora nós vamos perceber que tudo, essa questão do contexto, essa questão da antecipação, depende do conhecimento de mundo individual de cada um. Se uma pessoa não tem, vamos dizer assim, o hábito de leitura, se ela não está antenada, se ela não é bem informada, ela não vai ter condições de ter esse mecanismo de antecipação e de inferência com facilidade. Por exemplo, essa próxima tirinha não, aliás, essa é uma charge. Você vai ter a questão de um assalto, onde o assaltante ameaça a mulher, dizendo que se ela não entregar, se ela não passar o que ele está pedindo, ele vai espirrar. E aí você vê os dois personagens com o nariz bem vermelho. Então, mais uma vez, vem a questão do contexto, mais uma vez você está por dentro da situação e você pode entender que falando com relação ao vírus, a transmissão do vírus, e aí você que está vivendo essa realidade pode entender vamos dizer assim, toda a situação, o perigo que uma ameaça dessa, nesse momento, pode significar, né? Outra pessoa entenderia isso? Não. Outra pessoa não entenderia, em outro contexto, em outra situação. Aí você vem aqui, outra charge, onde o autor o autor da charge coloca um médico e um mendigo, falando sobre essa questão. Fica em casa, ele diz, mas aqui é minha casa, né? Que é a rua, porque o mendigo... ele não tem como ficar em casa porque ele já mora na rua. Então, uma questão irônica. Você vai antecipar essa ironia pela imagem e inferir essa ironia através das palavras dos personagens que vão estar na charge. Então, aí está funcionando a antecipação e a ironia para poder você compreender. Se por acaso numa prova, num Enem, num exame, você fosse analisar um texto desse, interpretar um texto desse, você com essas duas estratégias, a antecipação, porque você conhece o contexto, porque você está entendendo de que está falando desse momento do Covid, né, pelo diálogo dos personagens, então você interpretaria a ironia que o autor colocou nessa charge. Aí depois aqui, na sequência, eu coloquei um poema, né, um poema também falando desse tema do Covid-19. Aí você não vai ter no poema a palavra Covid-19, mas você vai ter assim, das grades da pandemia é possível atualizar os conceitos de poder, de ter, de ser, de amar. Então, quando você começa a ler, você antecipa que é um poema, então pode ser qualquer tema, não tem como, se não tem um título, não tem como você inferir o que é que vai tratar, mas você já antecipa, é um poema, né?
Um poema, então, é um pensamento individual de alguém, a exposição de um pensamento individual, pessoal de alguém, porque isso aqui é um poema, né? Onde o eu, a reflexão individual vai prevalecer na maioria das vezes. E quando você começa e você lê essa palavra pandemia, então o seu cérebro já infere tudo que vai estar na sequência. Você vai ter uma facilidade melhor de interpretação se você tem um conhecimento, se você sabe o que é que significa pandemia, porque você conhece o contexto que está relacionado a ela. Então vai haver um gatilho no seu cérebro para todas as informações que estejam associadas a isso, que vão lhe ajudar a interpretar melhor esse texto e tudo que o autor estiver dizendo com relação a essa questão da pandemia nesse texto, né? Então, nós devemos procurar pistas sobre qual é o gênero do texto que estamos prestes a ler, para poder nós interpretarmos melhor, né? Vai ajudar, vai facilitar, mas cuidado, porque às vezes a antecipação sem a leitura vai causar problemas. A antecipação, ela ajuda o seu cérebro a organizar o contexto, a organizar o conhecimento de mundo que você tem para a interpretação. Mas depois que você começa a ler, vai havendo um segundo processo de leitura. A segunda estratégia de leitura vai funcionando, que é a questão de, através do vocabulário, você ir inferindo, pensando, reorganizando as informações que por acaso você tenha relacionado àquele texto. Aí aqui eu vou colocar um exemplo, né? A notícia e uma crônica, que todos dois são textos narrativos, servem para narrar, para contar alguma coisa, né? Então eu escolhi de propósito 2 textos que têm o mesmo título, praticamente o mesmo título. E aí, pela antecipação, eu teria uma ideia e no processo de leitura, eu vou começar a entender que se trata de uma ideia que não deu certo. Ou seja, eu antecipei que era uma coisa que ele ia falar e, na verdade, ele falou outro. Nesse primeiro texto, não vou ler o texto todo, vou só ler o início aí. Depois, se você quiser parar e fazer a leitura total do texto, você faz, né? Porque aqui é só uma análise que a gente está fazendo. Então, você tem uma crônica que o nome dela é Inimigos. Então, o que é que você vai pensar? O que é que você vai antecipar? Que nesse texto vai narrar uma história de 2 pessoas que brigavam muito e que eram inimigas e que viviam numa situação de guerra entre elas e tal e coisa. Mas quando você começa a ler o texto, você vê, quando você termina lendo, quando você vai lendo na continuidade da leitura, você percebe que o título está sendo irônico. O autor, na verdade, ele coloca inimigos, mas é um inimigos entre aspas, né? Você vai perceber a questão da ironia presente no texto. Isso é possível por quê? Porque se trata de um texto de crônica, onde há uma possibilidade de uma maior liberdade, e o autor pode usar essa liberdade no uso das palavras, na escolha do título. Ele tem liberdade de usar a linguagem no sentido denotativo, figurado, né? E aí ele vai usar toda essa liberdade para tornar o seu texto criativo, para tornar o seu texto atrativo. E você vai ter um texto que fala de um casal, né? Um casal que se amava, mas que com o tempo o amor foi morrendo, eles foram matando esse amor e no final eles acabaram com um comportamento que mais parecia de 2 inimigos. Mas se você for só pela antecipação e não ler com cuidado, para poder você começar a fazer as inferências corretas, separar as informações, delimitar o que serviu da sua antecipação e o que não serviu, você vai se perder na interpretação desse texto, que é o que muitos alunos às vezes fazem, né? Aí você tem o texto seguinte que eu selecionei, que é uma notícia, né? Inimigo a ser vencido. Você vai antecipar, se você ler só o título, você vai antecipar o quê? Que é, mais uma vez, uma situação de luta, uma situação de guerra, que esse inimigo é muito forte, mas que precisa ser vencido. Você vai pensar num texto que fala sobre tudo isso. Mas quando você começa a ler, você percebe que esse inimigo está também falando no sentido figurado, que na verdade é o vírus, e você vai entender e seu cérebro, através das palavras, através do vocabulário, vai começar a fazer todas as inferências e fazer a ligação com as informações. E aí, gente, aqui eu ponto uma coisa muito importante, que é a questão da leitura.
Quem não lê, quem não está atualizado, quem não tem o costume de se atualizar com relação às informações, ao que está acontecendo no mundo, tem muita dificuldade de usar as estratégias de leitura. Tem muita dificuldade de interpretar os textos. Por quê? Porque o conhecimento de mundo, ele ajuda nesse processo de antecipação e de inferência que vão contribuir para uma leitura mais eficiente, certo? Então, depois que você faz a antecipação, que é uma ajuda, em muitos textos você só com antecipação você já vai ter uma compreensão bem mais rápida, principalmente nos textos que usam a linguagem não verbal, né? O que usa a linguagem mista, a linguagem não verbal e a verbal misturada. Então, a imagem, ela vai ter muito, assim, como você antecipar o que vai ser tratado, ela ajuda muito a compreensão mais rápida do texto quando você tem essa rapidez na antecipação. Né? Mas, assim, as estratégias de antecipação e de inferência, elas depois têm que passar pela questão da estratégia de verificação. Depois que você fez a antecipação, que você inferiu, você selecionou as informações durante o texto, agora você verifica no final da leitura. Você confere se aquilo que você pensou ao antecipar ou inferir sobre o texto, se aquilo está correto. Né? Porque pode acontecer de não estar correto aquilo que você pensou, de não estar de acordo com o texto ser um texto totalmente inesperado, né? E aí, somente depois, olha como é incrível, somente depois de você fazer essa antecipação, de você fazer essas inferências e de você verificar se isso está correto, depois de uma leitura cuidadosa, é que você tem a condição de selecionar as principais ideias. E aí chega aquela questão do erro, né? Muitos alunos, antes de ler o texto, o professor diz assim, vamos fazer um resumo desse texto. Aí o que é que o aluno faz? O aluno vai tirando os pedaços do texto e vai montando outro texto. Antes de ler o texto, antes de se preocupar com esses detalhes de antecipação, de inferência, antes de ver se realmente, verificar se realmente ele compreendeu o total, a informação total do texto, ele vai lá tentar fazer um resumo. E é claro que esse resumo não vai ser um bom resumo. É claro que esse resumo não vai contemplar as principais ideias do texto, porque somente depois que você antecipa corretamente, que você infere corretamente, que você verifica esse processo de antecipação e de inferência, que aí você vai compreender o total do texto e você vai ter condições de fazer um bom resumo, você vai ter condições de fazer uma seleção adequada das principais ideias desse texto. Sem isso, você não vai conseguir fazer esse processo de seleção de ideias, de seleção cognitiva. Né? Aí fica aquela questão, fica aquele conselho. Não tente fazer, vamos dizer assim, uma coisa antes da outra, porque não vai funcionar bem, certo? Então, nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre isso, vai tentar estar contribuindo, estar ajudando vocês para que vocês entendam que é importante essa linha de pensamento, é importante essa checagem para que você tenha uma compreensão adequada do texto. É algo mais lento? Sim, mas é algo que você vai fazer só uma vez. Porque se você fizer esse processo gradualmente, passo a passo, quando você terminar o texto, você não vai ter que voltar para fazer, vamos dizer assim, sem dizer assim, eu não entendi nada. Eu terminei de ler e não me lembro de nada do que eu li. Eu não sei nem o que tinha no começo do texto. Se você fizer esse passo a passo, essa antecipação, essas inferências, essa seleção do contexto, do conhecimento de mundo, essa verificação, você vai terminar o texto sabendo sobre o que ele trata e vai ter condições de fazer uma seleção das principais ideias e fazer tudo o que for pedido sobre aquele texto, interpretar tudo o que for pedido sobre ele. Por quê? Porque você fez uma leitura adequada, correta, eficiente do texto. Até a próxima.